Josué capítulo de número 1, versos de 1 até o 9. Afirma a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Bem, queridos, nós temos dentro desse texto, no início do caso do livro de Josué, palavras diretas do próprio Deus para o seu servo. E a gente sabe que muitas pessoas têm tentado usar aquilo que Deus fala especificamente para outros, como se pudesse ser aplicado totalmente à sua própria vida. E nós temos aprendido, dentro do que a palavra nos mostra, nos revela, que realmente não é bem assim que acontece. Eu não posso acreditar que porque Deus disse para Josué que aonde ele pisasse a planta dos seus pés, o Senhor estaria dando a ele por possessão, que essa mesma verdade seja aplicada à minha vida. Isso seria uma total loucura, porque se assim fosse, nós conquistávamos tudo aquilo que nós desejamos. E nós sabemos pela própria experiência da vida que isso não funciona. Não adianta, por exemplo, você chegar dentro de uma agência de carros novos e entrar dentro de um carro daquele e dizer: agora o carro é meu, porque Deus me disse que me daria. Eu pisei a planta dos pés nele. Alguns têm compreendido dessa forma, mas não é realmente isso que a palavra do Senhor nos revela. Mas quando nós observamos essas palavras que foram faladas pelo próprio Deus para Josué, elas servem para nos ajudar a lidar com um dos problemas mais comuns em nossa existência caída. E dependendo da intensidade desse problema na nossa vida, pode afetar tão drasticamente a maneira que nós vivemos, ao ponto de nos impedir, inclusive, de experimentarmos o melhor que Deus tem para nós. Com certeza, há verdades aqui que podem ser aplicadas ao povo de Deus durante todas as gerações. E nós queremos nos utilizar desse momento, essa noite, para abordar aquilo que nós, no caso, queremos compartilhar com a igreja, a fim de que a mesma seja edificada, sobretudo pelo momento que nós estamos vivendo e por tudo aquilo que o quadro, que tem se apresentado parece nos mostrar que está para acontecer. E quando nós percebemos esse texto da palavra de Deus, a gente vai observar que há um problema que é relativo a todo homem, onde inclusive o início dele a gente já observa no capítulo de número 3 do livro de Gênesis.
Deus criou o homem, e isso ocorre no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, o Senhor ele vai tratar de maneira especial da maneira como essa criação aconteceu, e quando chega no capítulo de número 3, nós temos a triste história, né, de como o pecado entrou no mundo, da queda do homem, e quando chega no versículo de número 10, a gente observa um comportamento de Adão e de Eva estranho, no caso, a realidade de vida que eles experimentaram no início de sua criação. E o que é que diz o texto sagrado no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, no verso de número 10? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 8: quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo. Aqui está o começo desse sentimento que todos nós, de alguma forma, o experimentamos. Não é nenhuma novidade. Ele ocorreu a partir do momento em que o homem experimentou a sua queda. Exatamente quando o pecado entrou dentro da raça humana, a partir de então, esse tipo de sentimento se tornou algo comum e natural na vida de todo descendente de Adão. E se nós somos descendentes de Adão, de alguma forma, nós temos que conviver com esse tipo de sentimento que nos assola com uma frequência muito grande e em algumas ocasiões de uma maneira mais intensa e mais terrível. E nós vamos, nessa noite, tirar algumas lições desse texto sagrado, para que a gente possa conhecer melhor esse sentimento e, sobretudo, como lidar com ele. E o que é que o texto pode nos ensinar? A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção sobre o que nós estamos tratando agora é que o medo é um sentimento que pode afetar qualquer um. Qualquer um. Ou seja, ninguém está isento do temor. E esse medo que eu estou falando não é aquele medo bom que se chama prudência. Não é aquele medo bom que nós, no caso, temos em relação à pessoa de Deus, que é o temor. Mas é um medo que pode nos paralisar. É aquele medo que pode nos levar a tomarmos decisões não acertadas, erradas. É aquele medo que muitas vezes leva alguns até mesmo a um processo de depressão, de dependência de medicamentos, da necessidade de consultas psicológicas e até psiquiátricas. É esse o medo que nós queremos nesta noite tratar. Queremos falar sobre este medo. E eu estou dizendo para você, dentro do que nós queremos apresentar, que o medo pode tocar qualquer pessoa. Porque, irmãos, veja o que aqui diz o versículo de número 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu faço uma pergunta para vocês: Deus se dirigiria dessa forma para Josué, se porventura não conhecesse a estrutura do homem e não soubesse as limitações que o próprio homem possui? É claro que Deus conhecia Josué, ele sabia quem Josué era. Agora, uma coisa interessante é que Josué não era qualquer um. Josué era um homem que tinha uma certa relação com Deus, e diga-se de passagem, um homem fiel ao Senhor. E ele aprendeu na sua caminhada a arte da chamada coragem. Eu acho que os irmãos conhecem a história quando Moisés, ele teve a ideia de mandar espias à terra de Canaã, para que eles pudessem observar a terra. E quando chegaram naquela terra, eles constataram aquilo que Deus havia falado, que a terra era excelente, muito boa, uma terra que manava leite e mel. E eles voltaram maravilhados com tudo aquilo que a terra proporcionava. Mas existia um problema: aquela terra ela era habitada por gigantes. E não apenas gigantes, mas pessoas que estavam capacitadas para a guerra,
pessoas que estavam devidamente armadas para uma batalha. E o que é que ocorreu? Quando os 12 voltaram, eles reconheceram e disseram: verdadeiramente a terra é boa, a terra é uma terra próspera, é uma terra fértil, é uma terra maravilhosa. A coisa era tão incrível que eles trouxeram, pendurado, 2 homens, um cacho de uva, só para a gente ter a ideia de tamanha fartura que existia naquela terra. Mas imediatamente dos 12, 10 começam a dizer: olha, a terra é maravilhosa, mas nós não temos condições de enfrentá-los. Nós seremos consumidos como pão, nós seremos destruídos como o gafanhoto faz com as coisas verdes. Nós não temos nenhuma chance. Mas Josué e Caleb, eles 2 se levantam no meio dos outros 10 e dizem: de forma nenhuma. Se nós formos agradáveis a Deus, se nós pudermos ou fizermos a sua vontade, Deus nos dará essas pessoas e essa cidade em nossas mãos. E a gente sabe o que aconteceu. Os 10 conseguiram contaminar todo o povo de Israel. O povo começou a lamentar, começou a murmurar, começou a dizer: Deus nos trouxe para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. E como consequência disso, quem conhece a história, o povo de Israel precisou passar 40 anos no deserto. E Deus disse para toda aquela geração que temeu entrar na terra que o Senhor havia dado a eles, que nenhum deles entraria, com exceção de Josué e Caleb. Ou seja, Josué e Caleb não eram homens covardes, não eram homens medrosos, não eram homens que se assustavam com qualquer coisa. Mas no entanto, agora Josué ele tem um desafio. E por incrível que pareça, o medo ele está sempre relacionado ao tipo de desafio que nós temos que enfrentar. Ele pode vir de uma simples, vamos dizer, suadeira, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer um concurso, Ele pode acontecer em vários níveis, e até mesmo ao ponto de deixar você pálido, branco e sem disposição para correr, porque você fica totalmente paralisado, sem nenhuma reação. Ou seja, é algo muito estranho. E no entanto, nós lidamos o tempo todo com esse tipo de sentimento. Quantas pessoas, por exemplo, durante esse período, estão com medo de perder o seu emprego? Quantas pessoas estão com medo de serem vítimas desta doença e ter um destino que ela não espera que seja para ela? Enfim, irmãos, o medo é algo muito comum e pode acometer a qualquer pessoa. A história nos mostra isso. Nós temos um outro exemplo de alguém que é considerado um verdadeiro guerreiro, o rei de Israel, o mavioso cantor de Israel, o nosso amado irmão Davi. Quem é que não sabe dos desafios que Davi enfrentou e a maneira como ele se comportou diante de cada um deles? O seu destaque começa quando um gigante passa a desafiar a nação de Israel. Havia guerra entre os israelitas e os filisteus, e dentre os filisteus existia um gigante que passou a dizer: olha, a gente não precisa lutar todo mundo junto, para que isso? Vocês levantam em alguém que possa lutar comigo, e quem vencer a batalha, o outro vai se submeter, ou seja, a nação, o povo, se submeterá ao vencedor. E aí, amados, diante desse desafio, todos aqueles que eram guerreiros, soldados, acostumados com a batalha, perceberam o que aquilo significava. Significava praticamente ter que enfrentar a morte. A possibilidade de morrer era muito grande. Mas no meio de Israel havia um homem chamado Davi, que já tinha sido estabelecido pelo próprio Deus, que seria o próximo rei de Israel. E esse jovem homem vai até a fileira de batalha, enviado pelo seu pai, para enviar para os comandantes e para os irmãos de Davi algum mantimento. E quando Davi chega àquele lugar, Davi percebe a movimentação, Davi observa o que está acontecendo e vê quando o gigante vem e desafia. E Davi diz: quem é esse incircunciso de coração que ousa desafiar o Deus vivo?
algumas pessoas ouvem aquilo e levam Davi diante do rei Saul. Chegando lá, Davi demonstra a mesma ousadia, a mesma coragem. E ele vai usar como exemplo justamente para apoiar a sua atitude e a sua convicção de que poderia vencer aquele gigante, a sua experiência quando ele estava cuidando das ovelhas, em que ele teve que enfrentar um leão e urso, e ele diz: o Senhor me deu os dois nas minhas mãos. E Davi, ele se destaca no meio do exército de Israel. Ele vence Golias, algo que parecia ser simplesmente impossível. Israel experimenta uma grande vitória, e a partir de então Davi começa a crescer, e ele vai ser chefe, vai ser líder. E diz a palavra de Deus que Davi era extremamente temido, porque ele era capaz de lutar com centenas de pessoas, ou contra centenas de pessoas ao mesmo tempo, e Deus lhe dava a vitória. Mas teve um problema. Davi, por se destacar, Saul passa a ter ciúme dele, e começa a persegui-lo, e começa a tentar alcançar a vida de Davi para matá-lo. E Davi passa a fugir. Ele se torna um fugitivo, um guerreiro fugitivo. Ele poderia talvez até ter tentado enfrentar Saul, mas ele sabia que isso era contrário ao que Deus estabelece em sua palavra, porque Saul era o rei que Deus ungiu. E Davi teve durante 2 ocasiões a possibilidade de acabar com a vida de Saul, mas ele disse: eu não tocarei no ungido de Deus. Porque Davi, ele conhecia princípios, e ele era temente a Deus, e ele sabia que o Deus que o havia escolhido era suficientemente poderoso para estabelecê-lo aonde ele disse que iria colocá-lo, porque Deus nunca falha. Mas existe um episódio interessante na vida de Davi. E ele, na sua fuga, ele vai para uma cidade chamada Gate. E chegando lá em Gate, ele tem um encontro com os guerreiros, os príncipes de um rei chamado Aquis. E quando os guerreiros veem Davi, eles começam a dizer: esse é aquele que todo mundo fala, que Saul venceu a milhares, Davi a 10 milhares. E Davi ouve aquilo, e diz as escrituras sagradas, por gentileza, abra comigo, 1 Samuel, capítulo 21, verso de número 12. Versículo 11 e 12, para você ficar contextualizado. Não é Aquis, é Aquis, viu, irmão? Não tem acento, é Aquis. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve o quê? O quê? Muito medo de Aquis, rei de Gate. Ora, nós estamos diante de um grande guerreiro. Nós estamos diante de alguém acostumado com batalhas, acostumado a enfrentar inimigos fortíssimos. Mas diz a palavra de Deus que o que é que Davi sentiu? Medo. Oh, querido, isso serve de consolo para nós. Ei, não é nenhum problema sentir medo. Glória a Deus. Faz parte das nossas limitações, faz parte das nossas fraquezas, faz parte da nossa incapacidade de lidar com determinados problemas que nós não sabemos como enfrentar, que nós nos sentimos inferiorizados, que nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Ou seja, é algo extremamente comum, é normal, é natural. Portanto, não se envergonhe de ter medo. Faz parte da vida. A gente vê um outro exemplo dentro das Escrituras. Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Um homem que aprendeu tudo o que era necessário para ser rei.
alguém acostumado a enfrentar problemas e dificuldades. E ele tem que sair da terra do Egito porque matou um soldado egípcio e foi para o deserto. Depois de 40 anos no deserto, Deus vai se manifestar a Moisés. E agora nós temos Moisés com aproximadamente 80 anos, um homem de uma personalidade forte, firme. E agora o Senhor diz: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo chegou até a mim e eu tenho uma tarefa para você. Você vai voltar ao Egito. Amados, Moisés diz: eu? Manda outro. Enfrentar Faraó, eu? Não tenho chance. Manda outro. Moisés teme voltar para o Egito, mesmo diante de um comando divino. Nós podemos observar isso nos grandes homens existentes dentro das Escrituras. E no Novo Testamento, pastor, onde é que a gente pode observar isso? Bem, nós vemos essa mesma verdade naquele que para nós é a maior referência de uma imitação de Cristo, o apóstolo Paulo. Nós ficamos maravilhados com o testemunho de Paulo, com a sua maneira de viver, com o seu compromisso com Deus, com a sua ousadia. Mas por incrível que pareça, até este homem, em determinados momentos, ele sentiu temores. Vamos ver o que é que diz as Escrituras em 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 5. 2 Coríntios capítulo de número 7, versículo de número 5. Diz Paulo: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora. O quê? Não seria nenhuma heresia dizer que Paulo teve medo. Paulo ficou assustado em determinadas situações. Paulo temeu pela sua própria vida em determinados momentos da sua caminhada com Cristo. Ora, o grande herói da fé, Paulo. Porque, amados, como nós dissemos, o medo pode afetar qualquer um. Tudo vai depender do momento, tudo vai depender do desafio, tudo vai depender da adversidade, da aflição. Quanto maior o desafio, quanto maior a aflição, e quanto mais danos isso possa trazer para a nossa vida, mas nós tememos. Quem é que pode dizer que aparece um tumor no seu corpo e de repente esse tumor começa a avançar, e aí o médico olha e diz: olha, nós precisamos fazer um exame, vamos fazer aí uma tomografia. Amado, quando essa notícia chega, a primeira coisa que vem à cabeça é: pode ser maligno. A gente já começa a orar, né? E já vai botando nos grupos de oração. O que é que está acontecendo? Nós estamos com medo. Estamos com medo que o resultado seja positivo. Estamos com medo que ele esteja avançado. Estamos com medo porque não sabemos qual será o tipo de tratamento. Estamos com medo porque não temos nenhuma ideia do que acontecerá a partir de então. Ou seja, irmãos, o medo é algo normal. Não se envergonhe quando você tem medo. Eu tenho e muito. Às vezes algumas pessoas nos veem quando nós estamos pregando a palavra de Deus, e a impressão que passamos é que somos super-homens. Nós não somos. Somos apenas vasos de barro.
que estão sendo moldados por um Deus que é perfeito nas suas ações na nossa vida, para que a gente possa se conformar com a vida do seu Filho Jesus Cristo. Mas durante a nossa peregrinação, podemos enfrentar muitas circunstâncias onde o medo chega ao nosso coração. Eu tenho medo de perder a minha esposa. Eu tenho medo que a minha mãe parta. Eu tenho medo que os meus filhos se percam. Eu tenho medo. Eu sinto medo quando, por exemplo, qualquer coisa, qualquer sintoma de Covid atinge qualquer familiar meu. Mas eu tenho uma notícia excelente para você nessa noite. É que da mesma forma como o medo, que é um sentimento comum a todos os homens, pode atingir em determinados níveis qualquer pessoa, não importando quem ela seja. Eu tenho uma notícia, é que o medo, independente da sua intensidade, ele pode ser vencido. Aleluia! Glória a Deus! Isso é muito bom. Há um inimigo dentro de nós, que é o resultado da nossa queda, que é o resultado de vivermos em um mundo que jaz no maligno, que é o resultado de nós não conhecermos absolutamente nada no que diz respeito ao amanhã. Mas esse texto de Josué não apenas nos apresenta essa possibilidade de que qualquer pessoa pode sentir medo, mas também nos mostra, o mesmo Deus que nos revela isso, nos mostra que nós podemos vencer o medo. Aleluia! Glorificado seja Deus. O medo não precisa neutralizar nenhum de nós. Nenhum de nós precisa ficar desesperado, apavorado, angustiado, oprimido, perturbado. Nada pode produzir paranoia num crente, quando o crente sabe quem é o seu Deus. Nada. Por maior que seja o desafio, por piores que sejam as consequências que este desafio possa trazer, temos capacidade, pelo que a palavra nos revela, de enfrentarmos o medo e vencê-lo. Por gentileza, volte para Josué, no capítulo de número 1. A gente lê o verso de número 9, quando o Senhor afirma para o seu servo: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Josué, você não precisa deixar com que o medo lhe domine. E é incrível, incrível, impressionante, porque em 9 versículos, em que Deus, no caso, está se revelando para Josué, diante da grande tarefa que o próprio Deus daria para o seu servo, ele vai dizer por 3 vezes, ser forte e corajoso. Aleluia. Versículo de número 6, ser forte e corajoso. Versículo de número 7, tão somente ser forte e corajoso. Versículo de número 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Ou seja, Josué, você pode ter medo, mas a palavra que eu dou para você é: o medo não pode dominar você. Deus não está minimizando o desafio que Josué tinha. Deus tinha consciência das lutas que o seu servo iria passar. Afinal de contas, lidar com um povo como aquele seria uma tarefa trabalhosa.
muitos desafios iriam surgir. Em muitos momentos o povo ia murmurar. Josué poderia se colocar em uma situação bem desconfortável. Ele havia visto a maneira como Moisés conduziu este povo e todas as lutas que Moisés enfrentou. E com certeza o coração de Josué estava apreensivo, diferentemente de muitos que buscam uma posição de destaque, que querem responsabilidade. Josué sabia o que isso significava, e se ele pudesse, ele teria dito: Deus manda outro. Porque existem algumas tarefas que, por mais aparentemente elas sejam interessantes para o ego do homem, somente sabe o que realmente significa aqueles que entendem um chamado. Só quem conhece o que é um chamado vai entender o que eu estou dizendo agora. Mas Josué, ele aceita o desafio. E na realidade ele aceita exatamente pela maneira como Deus o tratou. Antes de Josué dizer qualquer coisa, antes de Josué expressar qualquer palavra, Deus insistentemente diz: não temas. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Ou seja, o medo não pode vencer você. Você tem condições de superar o medo, Josué. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Bem, essa é a palavra de Deus para a nossa vida quando o medo surge. Seja forte e corajoso. O Senhor não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. Ser forte e corajoso. O medo é um inimigo, queridos, que pode ser vencido. É importante a gente entender a essa altura que a vitória sobre o medo não significa necessariamente a extinção do medo. Ou seja, não é que o medo vai deixar de existir. Ele é muito sutil. Ele é muito sorrateiro. Não é isso que significa a vitória sobre o medo. Não quer dizer que a gente nunca mais sinta esse sentimento, ou mesmo diante do desafio que nós estamos enfrentando, que ele simplesmente vai sumir. Não, ele pode até ali continuar, mas nós o dominaremos. Bem, eu posso dizer, eu sei que eu estou com medo, mas eu também sei que o medo não é maior. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Aleluia. O medo pode ser vencido. Ele tem a capacidade de afetar qualquer pessoa, independente de quem ela seja. Mesmo homens de Deus, com vasta experiência com ele, ainda em determinados momentos, podemos ser atingidos por ele. Mas bendito seja o nome do Senhor, também podemos vencê-lo. Aleluia. E essa é a vontade de Deus. Olha, eu e você podemos não ter um chamado especial como o de Josué, mas nós somos filhos de Deus como Josué. Independente de qual seja o nosso chamado, a nossa tarefa, a nossa missão aqui na terra, a verdade é que todos nós precisamos do Senhor para vencer as adversidades que surgem. De uma forma tal que a gente não precise recuar diante de nada. E como é que a gente pode vencer? Qual é a maneira como nós podemos vencer esse inimigo tão cruel e chato de lidar? Por que é chato de lidar?
traz abatimento, traz desânimo, em alguns casos pavor. Às vezes nos leva a derramarmos lágrimas, a chorarmos, a agonizarmos. Em muitos momentos temos que dizer: não sei o que fazer, Deus. O coração está apreensivo, a sensação é estranha, eu quase que não me conheço. Como vencer o medo, irmãos, já que ele pode ser vencido? Primeiro, pela certeza da presença de Deus conosco. Aleluia. Pela certeza da presença de Deus conosco. Voltemos para o verso de número 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que reina soberanamente, aquele que tem o controle de todas as coisas nas mãos, aquele que era, que é e que há de vir, o grande eu sou, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Ainda que seja pelo vale da sombra da morte, o lugar em que nós andamos, se estivermos dentro da vontade de Deus, não é nenhum empecilho para que Ele esteja conosco. Pelo contrário, são nas horas mais difíceis que esse Deus que é Jeová chamar, o Deus que presente está, se encontra ao nosso lado. Ele disse: eu não te deixarei, nem te desampararei. Versículo de número 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Bem, você aqui pode colocar o seu nome também, ok? O seu chamado não é o mesmo de Moisés, não é o mesmo de Josué, mas você pode dizer: assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, Ele é comigo. Aleluia. Você tem certeza disso? Se você tem certeza disso, queridos, o medo não pode dominar você. Não te deixarei. Mas eu não estou sentindo, mas Ele está ali. Mas nada está acontecendo, mas Ele está ali. Mas parece que não vai dar certo, mas Ele está ali. O quadro não vai mudar, Ele está ali. O coração está tremendo, a pressão alterou, mas Ele está ali. Ele está ali. Irmãos, a certeza da presença de Deus é meio caminho andado. Nenhum de nós foi alcançado pela graça desse Deus maravilhoso para a partir de então ser abandonado nas horas mais difíceis da nossa vida. Pelo contrário, quem começou a boa obra vai estar até o fim. Aleluia. Foi isso que Davi disse: tu estás comigo, tu estás comigo. Essa é a certeza que deve dominar o nosso coração diante das incertezas do medo. Porque o medo nada mais é do que um fator, um conjunto de incertezas na nossa cabeça. E agora, o que é que vai acontecer? E se eu perder o emprego? E se eu adoecer? E se eu precisar ser socorrido e não tiver leito para mim? E se faltar oxigênio? E se eu for entubado? E se? Não importa o se. Importa aquele que disse: eu estarei contigo. Eu posso estar inconsciente, mas Deus está comigo. Eu posso estar sedado, mas Deus está comigo.
não estamos sós. O cristianismo não é um chamado para se cumprir regras e normas, mas para se andar com uma pessoa. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Religião é um conjunto de regras, é um conjunto de normas, é um conjunto de leis, são preceitos. Cristianismo não, é vida, é uma nova vida. Quando os discípulos, eles tomaram conhecimento de que Jesus estaria para partir, Jesus fez questão de se reunir com eles. E lá no capítulo de número 14 do Evangelho de João, nós temos as palavras de Jesus que usamos com uma frequência enorme. Os discípulos estão assustados. Afinal de contas, aquele que dava a eles segurança disse: eu tenho que voltar para o Pai. Já imaginou? As suas certezas agora parece que vão por água abaixo. Jesus se reúne com eles. Presta atenção, não se turbe o vosso coração. Já começa dizendo: não tenham medo. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também comigo. Vocês não precisam temer, porque não importa o que venha contra vocês, vai passar. Vai passar. E ainda que o passar signifique voltar ao pó, não tem problema, porque eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você entende? O medo pode ser vencido, e ele começa a ser vencido quando você passa a entender quem está junto de você. Acredito que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele deve ter tido medo. A Bíblia não diz que ele não teve. Só mostra que ele foi jogado. Mas por que será que Daniel, com os seus temores, pôde enfrentar uma cova cheia de leões famintos e permanecer com uma postura de total submissão a Deus, sem pavor? É porque ele sabia que com ele estava o leão da tribo de Judá. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. É como Sadraque, Mesaque e Abdenego tem a possibilidade de ser lançado em uma fornalha ardente. Irmãos, isso traz um grande pavor. Mas esses homens sabiam em quem criam. E o rei diz: vocês não vão se curvar diante da imagem. Eu quero saber qual é o Deus que pode tirar vocês das minhas mãos, que pode livrar vocês. Ó rei, quanto a isso nós não vamos te responder. Mas fica certo, se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Mas mesmo que Ele não livre, nós não vamos nos curvar, porque servimos apenas a um Deus. Só nos curvamos diante de um Deus. O que é isso, irmão? Certeza de Deus, presença de Deus. E quando lançam Sadraque, Mesaque e Abdenego no meio da fornalha, são 3. Bem, mas na conta de Deus não era 3, era 4, porque ali tinha alguém com eles. Assim é a nossa vida.
nos dias mais tenebrosos, sabe? Quando a tempestade não dá nenhum sinal que o sol vai brilhar, fica tranquilo, a resplandecente estrela da manhã está ali, firme e forte, porque Ele não muda. Esse é um sentimento terrível, pode atingir qualquer um. E eu sei que todos nós em algum momento o sentimos de maneira mais intensa, porque ele só aparece diante de algumas circunstâncias que nós enfrentamos. Nós não vivemos com medo o tempo todo, se bem que alguns já vivem, né? Já tem gente que vive com medo o tempo todo. Eu tenho uma colega de trabalho que ela não se aproxima de você menos de 2 metros. Se você chegar junto dela, ela corre. É uma coisa impressionante. Mas, amados, não precisamos deixar que o medo nos domine. Ele pode vir, ele vai chegar. Sabe aquele aperto no coração? E agora, Senhor? Qual é a próxima notícia? Uma dessas semanas, eu dei uma voltinha com a minha esposa lá na Paraíba, aproveitando um pouquinho. De noite, a gente estava caminhando, aí o telefone. Quando eu atendo o telefone, uma vizinha de manhã ligando para mim. Eu disse: Deus, calma. Aí ela me explicou, queria saber o nome de um veterinário. Depois eu falei com a mãe e disse: mãe, a senhora quer me matar? Você imagine, uma vizinha ligar para mim. Eu disse: aconteceu alguma coisa, né? Mas imediatamente aquele sentimento de consciência de Deus vem e você diz: está tudo tranquilo, porque Deus está no comando, Deus está no controle. Irmãos, a certeza da presença de Deus é o primeiro passo para que você diga qualquer coisa que porventura tente trazer ao seu coração pavor, que o medo não tem domínio sobre você, porque você não é escravo do medo, você tem um outro Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Podemos vencer o medo, querido, primeiro, tendo a certeza de que Deus está conosco. E aí a gente pode afirmar o que diz Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, verso de número 31. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, irmãos, nada. Eu acho engraçado porque no livro de Apocalipse diz que vai chegar determinado momento que o anticristo com os seus súditos vencerão os crentes. Aí você diz: que é isso? Que absurdo! O mal vai vencer as trevas. Quando diz vão vencer, é porque os corpos dos santos vão descer à sepultura. Muitos crentes têm morrido, ou seja, o mal tem aparentemente predominado. Mas se Deus é por nós, que foi que Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.
Como é que ele é vencido? Primeiro falamos sobre a certeza da presença de Deus. Mas segundo, irmãos, nós precisamos de algo. E aqui diz respeito totalmente às nossas atitudes e ao nosso esforço. Como vencer o medo? Pela certeza da presença de Deus. E a segunda coisa importante, pelo conhecimento desse mesmo Deus, através da sua palavra. Não dá para vencer o medo sem ter a segurança de que Deus está presente e sem saber quem é esse Deus. O conhecimento do caráter de Deus através da sua palavra é um fator fundamental para que na hora em que a aflição chega trazendo ao nosso coração algum tipo de espanto, algum assombro, algum temor, a gente possa dizer assim: Deus não falhará. Se Ele nunca falhou até agora, vai ser comigo primeiro? Vai não, irmão. Passam céus e terra, mas não a sua palavra. O seu caráter é fiel e verdadeiro. Aleluia. Veja o versículo de número 8, por gentileza. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, a certeza da presença de Deus, ela deve ser acompanhada pelo conhecimento desse mesmo Deus que você diz: Ele está presente. Se Ele está presente, Ele não me abandona. Se Ele está presente, Ele tem o melhor para mim. Se Ele está presente, Ele está cuidando da minha vida. Se Ele está presente, eu não preciso temer absolutamente nada, porque eu conheço o caráter desse Deus. Amados, não adianta para a igreja de Cristo. A vitória sobre o medo tem como segredo o conhecimento do próprio Deus a quem essa igreja serve. Quanto mais nós o conhecemos, mais conseguiremos enfrentar os medos que nos sobrevêm, de maneira que eles existem, mas não triunfam, não dominam. Porque vocês sabem quem tem crido. Estão compreendendo? É isso que vai levando Paulo progressivamente a estar cada vez mais tranquilo diante do maior adversário que ele havia de enfrentar. Paulo passou por muitas coisas. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, recebeu varas no seu corpo, ele passou por naufrágios, ele passou por perigos de salteadores. E Deus o livrou em cada uma dessas situações. Mas ia chegar o momento. E Paulo sabe, agora está chegando a hora. Aí ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aleluia. Ou seja, o meu pescoço vai rolar, eu vou voltar para o pó, mas aquele que se revelou para mim, aquele que eu conheci, não vai me desamparar. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse Deus nós estamos seguros. Amados, eu quero concluir essa reflexão dizendo para os amados aqui presentes que o medo é um sentimento natural, real a todos nós, e que ele pode se intensificar de acordo com os desafios que enfrentamos, sobretudo quando o que está em jogo é a própria vida. Os momentos em que mais tememos são aqueles em que a nossa vida está ameaçada de morte. Não é assim? Exatamente aí que o nosso coração dá uma tremida. No entanto, tal sentimento, mesmo diante deste inimigo, pode ser perfeitamente vencido a partir do momento em que temos a certeza de que o Deus a quem servimos nunca nos abandona, e que nele nós podemos confiar totalmente.
E por que podemos confiar? Porque essa palavra é fiel e verdadeira. Aleluia! É por isso que é uma insistência tão grande de alterarem esse livro santo, de tentarem ajustá-lo à agenda moderna. Não, fiquemos com o velho e bom livro e nos sustentemos nesta palavra, que segundo o escritor aos Hebreus, é a nossa âncora segura e firme da nossa alma. Irmãos, a palavra de Deus é a âncora para a nossa embarcação no meio das grandes tempestades. Para concluir, eu quero findar com o Salmo de número 27, os versos 1 e 3, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Podemos ser soldados feridos, mas não destruídos. Podemos ser soldados que diante de algumas batalhas a gente demonstre força para os outros, mas quando chegue diante de Deus, diga: Deus, tu sabes. Quantas vezes temos que aparentar ser uma verdadeira rocha para os outros, quando dentro de nós estamos nos agonizando. E isso não é hipocrisia, isso é um conflito de sentimentos, porque carregamos uma natureza terrena frágil, fraca, e tão fraca que Deus já conhece e sabe os nossos limites. Mas quando chegamos na presença desse Deus, é nele que encontramos o nosso refúgio, e é dele que vem a nossa força. Como disse o apóstolo Paulo, nós somos consolados por Cristo, com as mesmas consolações que nós podemos consolar outros irmãos. Aleluia! Não temos o que temer. Amém, irmãos? Nem o coronavírus, nem o STF, nem governadores, ditadores e corruptos. Não temos que temer. Deus é com o seu povo. Amém, amados? Que possamos aprender a vencer esse inimigo, não deixando com que ele predomine sobre a nossa vida. Glorificado seja o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé na presença desse Deus.